Olá, bom dia. Está no ar mais um 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. Estamos ao vivo e você pode nos assistir no formato videocast, também nos escutar. Estamos no ar no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram e no Facebook. Você também pode nos escutar, acompanhar o 3x4 nos principais tocadores, nos tocadores de sua preferência, como por exemplo o Spotify. Eu sou Igor Carvalho e hoje nós vamos falar aqui, nós vamos já nesse ambiente de final de ano, nós vamos fazer uma retrospectiva. Quem nos acompanhou na semana passada, falamos um pouco sobre governo federal, a relação com o Congresso, e hoje nós vamos falar aqui sobre a extrema-direita. Como foi o ano da extrema-direita? Os bolsonaristas pareciam no começo de 2025 dar as cartas na política brasileira, aliados ao Centrão, tinham o Congresso, parte do Congresso na mão, tinham, portanto, controle em parte da agenda política do país, parecia haver uma situação confortável para que a extrema-direita continuasse à frente das decisões e o governo federal seguia encurralado. Porém, com o passar do ano, o que nós vimos foram alguns bolsonaristas fugindo do país, tentando escapar dos braços da justiça. O STF aprofundou a investigação sobre os golpistas, ações da Polícia Federal revelaram o envolvimento de diversos atores da extrema-direita com a tentativa de golpe impetrada no país no dia 8 de janeiro de 2023, que culminou na condenação de pelo menos 24 réus acusados daquela tentativa de golpe, entre eles militares condenados pela primeira vez na história do Brasil por tentativa de golpe, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está encarcerado em Brasília. Para repercutir esse tema conosco, temos aqui hoje a análise da Ana Cláudia Teixeira, que é professora colaboradora do programa de pós-graduação em Ciência Política da Unicamp e pesquisadora do CCI-CEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Eu falei tudo certinho, professora? Oi, bom dia, Igor. Sim, perfeitamente. Sua análise foi excelente. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje de manhã com vocês. Legal, eu agradeço muito que a senhora tenha aceito esse convite, é muito especial para a gente tê-la aqui, para que possamos levar até quem nos escuta, quem nos assiste, uma análise ampla sobre como foi esse ano da extrema-direita no país, a relação da extrema-direita com o Congresso, com os temas mais urgentes do Brasil, com o governo federal. E eu tenho também ao meu lado, comentarista fixo do podcast do 3x4, o historiador Valério Arcari. Bom dia, Arcari. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, tudo bem? Tudo bem contigo. E aí, o Vasco escapou ontem. Aliança Itaquera. Palmeiras e Vasco ontem impressionou o Corinthians, Arcari. Com certeza, frente única. Frente única e ampla contra o Corinthians ontem. Arcari, então vou começar contigo aqui, junto com o nosso bom dia. Já vou emendar uma primeira questão. No começo de 2025, em março, Eduardo Bolsonaro decidiu deixar o país. Foi para os Estados Unidos, anunciou logo após o carnaval, foi passar o carnaval nos Estados Unidos e não voltou mais. Anunciou que estava abandonando o país e que faria aí uma excursão pelos Estados Unidos, tentando livrar o pai das garras da justiça no Brasil. Surpreendeu muita gente. Eu fiquei muito surpreso com a decisão do Eduardo Bolsonaro, porque ainda a situação dele não era uma situação difícil, se tornou depois, vamos falar disso mais para frente no correr do episódio, mas surpreendeu muita gente que Eduardo Bolsonaro tenha fugido do país sem que houvesse sequer citação a ele nos processos, ainda nas investigações, e que passasse a tomar para ele essa empreitada nos Estados Unidos. Ali no começo do ano, o que te pareceu isso? E olhando em retrospectiva, foi um acerto? Não, foi um erro. Eu creio que a extrema-direita bolsonarista, ela cometeu vários erros políticos muito sérios, e isso explica em grande medida o seu relativo debilitamento ao longo do ano. Digo relativo porque nós estamos às vésperas do Natal e assistimos ontem
no Senado uma votação assustadora, que foi a aprovação do projeto da dosimetria na Comissão de Constituição e Justiça, com o apoio do então líder do PT, Jacques Wagner, o que revela que a pressão da extrema-direita é muito grande. Já tinha sido dramática a aprovação na Câmara dos Deputados. E, portanto, não podemos ser ingênuos. A extrema-direita tem posições, as últimas pesquisas revelam que Bolsonaro tem capacidade de transferência de votos, Flávio já está em segundo lugar, colocou um obstáculo enorme na frente da estratégia de se construir uma frente, uma aliança muito ampla de apoio a Tarcísio. Então, indo agora, voltando ao eixo, no início do ano, o bolsonarismo já tinha mais ou menos claro que o desenlace do julgamento ia ser a condenação, o que é absolutamente excepcional. Eles apostaram em três táticas, eu diria. Em primeiro, numa tática institucional, que era de redução de danos via aprovação de projetos de anistia dentro do Congresso Nacional. Insistiram e finalmente, com enormes obstáculos, está aí agora a dosimetria e vai ter que ser vetada pelo Lula. Segunda tática foi enviar o Eduardo Bolsonaro, como você nos recordou, desde o início do ano, para os Estados Unidos para articular a solidariedade internacional, ou seja, o cálculo de que o avanço da extrema-direita à escala internacional seria um ponto de apoio para reduzir danos e ganhar tempo para a extrema-direita no Brasil e, fundamentalmente, acionar o peso da embaixada americana, do governo norte-americano e de Trump. E a terceira tática era insistir na mobilização de rua. Eles chamaram a grandes mobilizações depois do Carnaval, em março. Ainda fizeram em Copacabana uma manifestação, recordemos, com mais de 45 mil, surpreenderam. Quando você faz uma manifestação 45 mil num domingo de sol e impiedoso na praia de Copacabana, isso significa que você tem a sustentação de 100 por 1 quando fazemos a avaliação de quem não foi, mas apoiava. E, portanto, eles demonstraram, juntando 45 mil, que tinham uma sustentação no Rio de Janeiro muito grande. Né? Centenas, milhares não foram, mas sustentavam. Claro. Depois, durante o ano, eles voltaram às ruas. Lembremos que ainda em 7 de setembro eles fizeram mobilizações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, três táticas: aliança no Congresso Nacional, a articulação de uma rede internacional e força social de choque nas ruas. Resultado ao final do ano. O resultado é que a corrente bolsonarista passou por um relativo debilitamento, mas está em condições ainda de liderar a oposição e, enfim, disputar de forma competitiva as eleições presidenciais de 2026. Chegaremos lá, Arcari. Ana, queria trazê-la aqui para essa nossa conversa. O Arcari fez uma retrospectiva do ano. E aí te peço também, nesse exercício de olhar em retrospectiva, que no março, naquele momento e com aquela violência, não era muito cedo para uma aposta na pressão internacional contra as instituições brasileiras, contra atores das instituições brasileiras? Eu acho que sim, parecia, né, cedo, e isso foi surpreendente, né? Eu acho que todo mundo estranhou, assim, esse movimento, um pouco a sua pergunta anterior, né? Por que ir para os Estados Unidos, o que fazer nos Estados Unidos e como articular, e também surpreendente ele ter conseguido, né? Que ele conseguiu, todo mundo ridicularizou naquele momento aquela ida e o que ele estava dizendo que ia conseguir fazer em termos de articulação com a equipe do Trump, mas ele conseguiu, né? Então isso mostrou, eu acho que é isso, mostra, como estava dizendo a Kari, a aposta numa, que é uma coisa, não é recente, já faz muitos anos, aposta na relação da extrema-direita internacional, da articulação da extrema-direita internacional. Depois não deu certo, né? Assim, a gente sabe que isso acabou
E não deu certo, especialmente porque o governo brasileiro também foi bastante reativo, não ficou assistindo a cena, né? Mas ali eles estavam apostando num certo viralatismo, né? Que a gente é subordinado, que deveria se curvar, né, aos Estados Unidos, mas felizmente não deu certo por vários fatores. Eu só queria agregar ao que o Akari falou sobre as várias táticas, lembrar uma coisa muito importante, que a atuação deles é muito nas redes, né? As ruas, eu diria, são consequência da atuação deles nas Uhum. redes, né? Então, eu acho que a gente não pode nunca perder de vista, basicamente, né, isso que a gente tem tentado construir no Centro para a Imaginação Crítica do SEBRAP, é tentar entender melhor o que a gente tem chamado de partido digital bolsonarista, né? Basicamente, a forma de ocupação para fazer a relação com o Congresso, para manter o bolsonarismo vivo, para manter a extrema-direita viva, é uma articulação nas redes sociais, né? Então, acho que a gente tem que entender isso. Todas as movimentações que eles fazem é para manter uma base articulada, e eles têm conseguido. A hora que a gente olha os resultados, parecem negativos, mas os 35% continuam apoiando o Bolsonaro, o bolsonarismo e a anistia, eles se mantiveram durante todo o Uhum. ano, o que é muito surpreendente. A gente não pode deixar isso em conta, tomando todos os revés. Claro, é muito surpreendente. Eu não posso deixar de comentar, escutando os dois, fazendo uma ponte entre o que os dois disseram. Que é, a Ana falou da aventura do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O Akari falou, olha, o enviado aos Estados Unidos para essa articulação. E aí me parece, Akari, que o que chega de informação é que foi tomada de surpresa também a extrema-direita dessa viagem, que Jair Bolsonaro tentou evitar que o filho fosse aos Estados Unidos. Isso o Flávio disse em coletiva, né? Então me parece mais que, sabendo das cartas que tinha, dialogando um pouco com a Ana, que o Eduardo Bolsonaro decidiu, num ato de personalismo egóico, decidiu ir para os Estados Unidos e falou: vou eu resolver essa situação e sairei de lá como o grande herói que enquadrou Lula e Alexandre de Moraes. Enfim, subestimou completamente a maior liderança política da história desse país e quebrou a cara. E aí, Ana, eu fico com uma dúvida, queria escutá-la um pouco sobre alguns signos, que essa ida do Eduardo Bolsonaro, quando ele começa a pedir que o país seja sancionado, punição ao Brasil, sanções econômicas, lei Magnitsky contra ministro do STF, contra delegado da Polícia Federal, ataca Eduardo Bolsonaro, me parece que um valor imprescindível da extrema-direita, que é o nacionalismo. Ele flerta com a pecha de traidor, mas há ainda uma resistência em seus pares em colocá-lo como um traidor, algo que agora já está completamente escancarado. Ele já é tratado por alguns aliados ou ex-aliados da extrema-direita como um traidor da pátria. Mas qual é o peso dessa traição ali no ninho bolsonarista, entre a militância bolsonarista? Então, Igor e Akari, eu tenho a impressão que esse nacionalismo ele é bem particular, né? Porque Muito, é um muito. nacionalismo É um valor que tem coloração muito particular deles mesmo, né, Ana? porque assim permite com que numa manifestação a bandeira do Brasil esteja do lado dos Estados Unidos, ninguém questiona, permite que a bandeira do Brasil esteja do lado do Estado de Israel, né? E ninguém questiona. Então é um nacionalismo, eu diria que é um nacionalismo, na verdade, que é o símbolo da articulação da extrema-direita, né? E não é exatamente o Brasil, né? É o Brasil da extrema-direita. Eu acho que é isso que está simbolizado ali. Então, eu não sei se isso faz com que o bolsonarismo perca votos, talvez até ganhe votos, né? Porque você identifica ali com quem são seus aliados e, portanto, também quem são seus inimigos, né? O comunismo, enfim. Eu acho que isso é uma particularidade mesmo da simbologia, e tenho dúvidas se isso tenha feito com que, de fato, eu estou pensando mais na base do que nas cúpulas, né? Com que a base bolsonarista tenha se abalado com essa movimentação pró-Estados Unidos, na verdade, pró-Trump, pró-articulação da extrema-direita. Acho que isso que é
estava simbolizando mais ali do que uma traição ao Brasil, né? Arcari, não é não fica muito flexível essa moral da direita com esse afago constante a Israel e Estados Unidos, ao passo em que você defende um nacionalismo exacerbado aqui dentro? Sim. Veja, Igor, nós nunca sabemos exatamente por que, que as lideranças, ou de resto, por que, que as pessoas fazem aquilo que elas fazem. Uhum. Isso é bom a gente saber. É, em geral, aprendemos isso na escola primária, né? Por que, que será que as pessoas fazem o que fazem? É um mistério. Claro, nós fazemos cálculos de que a ação humana tende a ser racional, ou seja, que há um cálculo de riscos, se trabalha com diferentes hipóteses, que há uma reflexão. Mas a verdade é que nós estamos aprendendo que a extrema-direita não é somente no Brasil, ela tem uma dimensão empírica, uma dimensão de precipitação, uma dimensão emergencial, uma dimensão de improvisação, uma dimensão, portanto, aventureira muito grande. E isto é próprio do impulso destrutivo do neofascismo. É uma das características históricas do fascismo que foram preservadas pelo fascismo do século XXI, que une do Cast no Chile, passando pelo Milei na Argentina, ao Trump nos Estados Unidos e o clã Bolsonaro no Brasil. Então nós temos aqui uma dimensão de aproximações sucessivas, eles vão testando as possibilidades, eles testam a mobilização de rua, eles testam a avalanche catastrófica, apocalíptica de denúncias, de conspirações, de fake news nas redes sociais, eles incidem sobre o centrão, produzem empurram aquilo que seria a direita conservadora para posições extremistas, eles enfrentam e desafiam a justiça brasileira. Então nós temos sempre uma margem de improvisação, cálculos que envolvem riscos muito elevados. Eu diria que no que remete à questão nacional, a ideia fundamental que é explorada pela extrema-direita é mundial e não é diferente no Brasil, é uma aposta estratégica no americanismo. Ou seja, eles fundamentalmente estão dizendo não há nenhum futuro para o Brasil sem investimento estrangeiro e nós temos que escolher. O investimento estrangeiro vai ser norte-americano ou vai ser chinês? Nós dizemos, nós queremos o Brasil alinhado com os Estados Unidos e com a civilização cristã ocidental. E a esquerda, os comunistas, querem um alinhamento incondicional com a tirania chinesa. Então, este discurso ideológico de que a aliança estratégica com os Estados Unidos é uma blindagem contra o perigo comunista da socialização, do ataque à propriedade privada, à individualidade, tem uma audiência em segmentos ultraconservadores, ideologicamente envenenados, nas camadas médias que estão, em grande medida, desesperadas, Igor. O neofascismo, ele dialoga com o desespero, não é somente com o rancor e o ressentimento, é no outro grau. Há um segmento nas sociedades contemporâneas mais acentuado num capitalismo periférico e tão desigual como é o brasileiro, que é o desespero já não é da estagnação, da decadência social, e é neste pântano que a extrema-direita cultiva. Eu diria uma certa renúncia à ideia de que o Brasil pode ter um projeto nacional, ou seja, eles estão realmente completamente reconciliados com a ideia. Nós somos dependentes e vamos continuar dependentes, só que tem que ser dos Estados Unidos. Vamos nos colocar sob a proteção de Washington e de Miami. Uhum. O viralatismo que a professora nos falava agora. Ana, logo um tempo depois, em agosto, os Estados Unidos anuncia que a Lei Magnitsky seria aplicada ao Alexandre de Moraes. Uma semana depois, confirma que, além de Alexandre de Moraes, outros 8 ministros da Suprema Corte Brasileira seriam alcançados pela lei estadunidense aplicada a cidadãos brasileiros por
ações tomadas em território brasileiro. Saiu Eduardo Bolsonaro a celebrar com o neto do ditador, o Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, neto do João Batista Figueiredo. E aí nos ficou aqui, parecia um combo poderoso, parecia que eles haviam ali, com as sanções de 50% sobre os produtos brasileiros, que já haviam sido aplicados no mundo inteiro, mas que no Brasil foram aplicadas sob a justificativa de que seria uma retaliação à perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, parecia um combo poderoso. Mas o governo brasileiro decidiu enfrentar, né, Ana? O que te pareceu a reação do presidente Lula, do governo brasileiro, às medidas adotadas pelo governo Trump? Eu diria que foi uma reação bastante forte, né? Não se rendeu ao viralatismo, e eu acho que é bem sucedida por uma parte do nosso problema, não da nossa solução, que é o fato de que isso afetou as nossas exportações e também a economia americana. E aí a gente está falando basicamente do agronegócio, né? Então, aí a parte das contradições, né? Como a gente ainda é bastante dependente economicamente, em nível internacional, da produção do agronegócio, né? Basicamente a gente é um produtor de commodities, né? Agora a gente vai passar, talvez faça ser também produtor de commodities na área de inteligência artificial, né? A partir do momento que está também cedendo territórios para que a exploração de data centers venha para o território brasileiro, enfim, e a gente consuma a nossa água. Então aí eu acho que veio o problema complexo da nossa relação no capitalismo periférico. E ao fazer essa força, inclusive mobilizar, né, os setores que estavam sendo prejudicados internamente e externamente nos Estados Unidos, a gente conseguiu, o governo acabou revertendo, né? Mas é isso, com o que tinha na mão, vamos dizer assim. E aí isso faz com que a situação se inverta em termos de renúncia do tarifaço. Eu achei, de novo, assim, eu achei surpreendente eles terem feito essa mobilização, né, do tarifaço. Achei surpreendente o Eduardo tentar capitalizar isso para ele como, o pessoal andou dizendo até que era o eduardismo, né? Ou seja, tentar ele como indivíduo dizer que ele era o salvador da pátria, enfim, talvez sair aí depois como candidato da extrema-direita no Brasil, mas também achei bastante eficaz a forma como se lidou com isso internacionalmente e aí se consegue reverter, né? Então, ponto positivo para a forma como o governo brasileiro reagiu e foi bem sucedido nessas negociações, e que pelo que a gente sabe, né, o pouco que a gente sabe pela imprensa, foram negociações extensas, envolvendo muitos setores, para de fato ter esse desfecho de suspensão das sanções. Agora, Ana, escutando o que você tem, a tua resposta agora, me ocorreu, o Eduardo Bolsonaro sempre pareceu, dos filhos, o mais promissor politicamente. E talvez justamente porque fosse, entre os filhos, o nome dessa aliança internacional fascista. Na Turquia, tem um fluxo em Israel, na Turquia, circula bem na Itália, Argentina com Milei, o Cast foi agora eleito presidente no Chile, mas há alguns anos o Eduardo traz o Cast ao Brasil, dialoga com a extrema-direita chilena, ou seja, havia na figura do Eduardo Bolsonaro talvez uma natural transferência da figura do protagonismo da extrema-direita no Brasil. Você acha, Ana, que essa empresa dele, essa empreitada dele nos Estados Unidos pode ter interrompido prematuramente essa trajetória? Ou seja, Eduardo pode ser, assim como são os anticastistas em Miami, ele pode ser um ator da política brasileira com, obviamente, um vulto muito menor, mas atuando nos Estados Unidos, não mais voltar para o país. Ele pode ter interrompido prematuramente essa trajetória? Puxa, boa pergunta. Espero que sim, né? A torcida é essa, e a análise? A torcida é que ele tenha feito um péssimo negócio.
Ah, ele não Mas volta. Se voltar, é preso. É. agora ele não volta. Nessas condições não volta, né? Agora, assim, ano passado eu fiquei acompanhando, a gente nessa pesquisa que estava fazendo sobre o Partido Digital Bolsonarista, fiquei acompanhando, a gente ficou acompanhando, inclusive, as movimentações para as prefeituras, né, como é que o PL estava atuando, o bolsonarismo dentro do PL estava atuando, e eu saí a gente como grupo, né, de pesquisa saiu toda essa análise com uma impressão de que o Eduardo realmente é uma figura de destaque, assim, não só entre os filhos, mas dentro do que a gente tem chamado de Partido Digital Bolsonarista. Ele é muito bom. Eu sei que vai soar como um elogio, mas assim, para falar sobre a extrema-direita, para pensar estrategicamente, ele é muito articulado. Eu vi várias vezes ele em prefeituras, né? A gente andou acompanhando algumas convenções do PL onde ele aparecia, ele era a grande figura sendo aguardada, né? Para aquela convenção, ele vinha, fazia um discurso importante, que eu acho que a gente não pode perder de vista, a gente vai falar daqui a pouco, mas que eles estão apostando basicamente no Congresso Nacional, né? Eu acho que o cálculo ali já se der a presidência, deu, mas não é o mais importante. Isso desde o ano passado eles têm falado. O importante é conquistar mais cadeiras no Congresso Nacional e também no Senado. E aí, nesse sentido, eu volto ao que eu tinha falado antes, que depois de tudo isso, manter entre 30% e 35% de aprovação na sua base mobilizada é uma força muito poderosa. Talvez isso explique agora por que a figura do Flávio está se sobressaindo, né? Prestando atenção no Valdemar da Costa Neto, onde, né, o presidente do PL, ele falou essa semana, eu individualmente preferindo o Tarcísio, a gente vai continuar, a gente vai até o final com o Flávio, né? O Valdemar entendeu o Partido Digital Bolsonarista, ele sabe que ele tem, com essa base, do jeito como está mobilizado, eles vão conseguir manter e fazer bastante deputados e senadores, que é uma preocupação enorme para todos nós. A expectativa nessa entrevista do Valdemar da Costa Neto é eleger 20 senadores. Acho que elegendo 20, mantendo os que tem, iriam para algo como 34, 35, né, Ana? E realmente, eu estava aqui enquanto você falava, me lembrando, eu acompanhei virtualmente, né, alguns CIPACs, que é o Congresso Conservador, é o encontro conservador que acontece normalmente nos Estados Unidos, e o Eduardo trouxe para o Brasil. De fato, é uma figura que nós não podemos, viu, Arcari, desprezar. Eu acho que a vaidade o traiu, foi muito cedo para os Estados Unidos para mostrar todas as cartas que tinha, a proximidade com Trump. Acho que prematuramente interrompeu uma trajetória. Para quem não gosta dele, felizmente interrompeu uma trajetória que poderia dar muita dor de cabeça para a esquerda ainda. Mas, Arcari, me chama a atenção, a gente está falando aqui de uma direita que começa o ano organizada, que começa o ano em torno de Jair Bolsonaro e, em alguma medida, de Eduardo Bolsonaro também, que considera-se tão forte e tão inalcançável que pode ir aos Estados Unidos, atirar contra o país e, assim, achar que passará incólume. E nós chegamos, então, no final do ano, em novembro, e Jair Bolsonaro é preso. Algo que desde o começo do ano estava aí entre soluços se anunciando. E me chamou a atenção que essa direita, que em março massivamente estava nas ruas, ela não esperava. Se Nicolas Ferreira ficou anunciando durante o ano, olha, não prendam Bolsonaro, o país vai parar. Nenhum caminhão circulará nas estradas do país, o transporte público vai parar, o comércio, as grandes empresas vão fechar. E o que nós vemos é Os filhos dos corintianos vão aderir à torcida palmeirense. Olha aí, e o que aquela cena de filme de o feno rolando, assim, sabe? Aquele silêncio, aí aquela estrada vazia, o feno rolando pela estrada. O apocalipse. Me parece um grande marasmo. E quando nós colocamos em perspectiva, no nosso norte, no nosso horizonte, o que aconteceu quando o Lula foi preso, né? E aí eu acho que
Isso é um episódio comum da trajetória dos dois, e eu acho que é um episódio emblemático que nos dá a oportunidade de colocar em dimensão de fato o tamanho das duas lideranças, né, para o país. Mas me chama a atenção o silêncio dos bolsonaristas, o silêncio da militância da direita nas ruas em relação à prisão de Jair Bolsonaro. Ele vai para 1 ano encarcerado e não há sinais de mobilização contra a sua prisão que não sejam dentro do Congresso Nacional. Termina um pouco amargurada essa epopeia bolsonarista contra a prisão de Jair Bolsonaro? Eles sofreram uma derrota, né, Igor? As derrotas, elas têm impacto, têm consequências, desmoralizam. O ano de 25 vai entrar para a história como o ano da luta entre anistia e sem anistia. A questão central é que, veja como é a vida, quando a gente utiliza a perspectiva da história, que é surpreendente. A questão central era saber, nesse enfrentamento entre anistia para os golpistas, sem anistia para os golpistas, que força política social iria vencer. Esse era o desafio. E quando nós pensamos nas variáveis, quais são os indicadores decisivos num processo como este? Bom, primeiro, é necessário que cada campo político-social tenha um programa. Segundo, que tenha uma liderança. Terceiro, que tenha uma base social disposta a lutar. Quarto, que tenha alianças. E todo esse processo era uma disputa que passava pelas redes, passava pela disputa das forças sociais de choque nas ruas e passava pela luta institucional. Triunfou o sem anistia. Veja, é um processo de vais e vens, quer dizer, na semana passada eles aprovaram na escuridão da madrugada o projeto da dosimetria na Câmara dos Deputados. Ontem aprovaram no Senado a dosimetria com, infelizmente, uma capitulação sem explicação até agora da liderança do PT no Senado, Jacques Wagner, contra a orientação, que era a orientação do Planalto. E estamos naquelas circunstâncias em que o Lula já anunciou, o governo já anunciou que vai vetar o projeto da dosimetria, que na verdade é anistia com desconto, é anistia envergonhada. E é muito provável que a extrema-direita bolsonarista esteja se preparando para articular um movimento para tentar derrubar o veto dentro do Congresso Nacional, para depois exigir que o Supremo, por sua vez, se eventualmente for derrubado o veto imposto por Lula, a dosimetria, repito, anistia com desconto, envergonhada. Então você vê, quando a gente pensa o balanço do ano, é um processo em que eles foram derrotados, teve consequências a prisão, ela teve, digamos, a decisão da condenação dentro do Supremo Tribunal Federal, ela confirmou a importância do papel do Supremo, mas há um perigo, eu diria, Igor, de uma ilusão de ótica. Qual é a ilusão de ótica? É imaginar que o destino da extrema-direita, pelo menos por enquanto, foi resolvido porque as instituições da República Liberal funcionaram. Vamos dizer as coisas como são. Os juízes do Supremo, em geral, o Alexandre de Moraes, em particular, merece o aplauso pelo que fizeram. Mas é uma ilusão de ótica institucional. É uma ilusão de ótica produzida pela esta sequência, esta avalanche vertiginosa de acontecimentos. Acreditar que o desfecho do processo repousou na força de vontade de uma liderança. Não foi assim. É luta política e social. A explicação tem que ser procurada naquilo que podemos chamar a coluna vertebral do país, ou seja, as classes, as frações de classe. Ocorreu um choque monumental
total entre duas grandes forças sociais e políticas, anistia sem anistia, anistia sem anistia. E nós triunfamos porque houve uma maioria social, uma maioria política e social que apoiou sem anistia. Uhum. Eles ficaram em minoria. Claro. Se inverteu a relação política de forças. Uhum. Esta é a chave. Isso foi possível porque houve luta. Esta luta foi fácil? Não foi porque, vamos ser também honestos, Igor, o governo Lula subiu no muro. Subiu. O governo Lula transferiu para o Supremo a responsabilidade. 30 de março em São Paulo, aniversário do dia da ditadura, nós fomos a Paulista e éramos 15 mil ativistas, a gente quase se conhecia todos, já de se ter visto em algum Natal da esquerda do ano passado, Igor. Já perguntando como estava a mãe e o sobrinho. A gente, ou seja, nós éramos ali um segmento da esquerda que, contra a moderação da maioria da esquerda, decidimos, não, sem anistia, nas ruas, vamos levantar a bandeira vermelha. Claro, depois tivemos o 10 de julho, depois, na resposta ao Trump, depois tivemos o 21 de setembro. Mas vamos lembrar o 21 de setembro, como é que foi convocado? Eles votaram a PEC da blindagem durante a madrugada, o card da frente Povo Sem Medo saiu, com a Brasil Popular na quarta. Nós tivemos o apoio do Caetano, da Paula Lavigne, dos artistas, e nós construímos no trancos e barrancos uma resposta em 3, 4 dias para ir ao domingo, e aí sim, 60 mil na praia de Copacabana, mais de 40 mil em São Paulo. Pela primeira vez, nós éramos mais nas ruas do que a extrema-direita, mas foi com uma margem de improviso. Desculpa, Igor. É uma margem de improviso em que a gente está aplicando o tempo todo a tática do Abel Ferreira. Qual é o centro da tática? Vamos apostar que o inimigo erra. Vamos apostar que a gente rouba a bola no meio do campo e faz um ataque vertiginoso. Mas a sua tese está correta, Arcari, porque o que vemos, inclusive no último final de semana, são manifestações menores. Então aquele 21 de setembro, a cada manifestação, parece mais uma exceção provocada pelo escândalo da votação da PEC da blindagem na madrugada, inclusive com a adesão de alguns atores do campo progressista, que tiveram que recuar de suas posições depois. Então parece mais um improviso mesmo, você tem razão. Eu posso dar 2 recados aqui para nossa audiência agora, Cari? Claro. Rapidamente. Então, antes de continuar com a nossa análise, queria fazer um convite para que você, que apoia o Brasil de Fato, que nos honra com a sua audiência, que acompanha o que é noticiado no Brasil de Fato diariamente, a nossa perspectiva sobre a agenda política do Brasil e do mundo, que você nos apoie, que contribua com esse jornalismo que fazemos aqui. Para tanto, acesse apoia.se/Brasil de Fato. Apoia a comunicação popular e ganhará brindes do Brasil de Fato. Temos alguns brindes para nossa audiência. Queria aproveitar, convidá-lo para que mande sua sugestão, seu recado, deixe sua crítica, mande uma pergunta ao Valério Arcari, que está aqui. Nós leremos. Isso pode ser feito tanto no Spotify quanto no YouTube, na transmissão que estamos fazendo agora ao vivo. Tem também esse QR Code. A Nara sempre acertava, Arcari, eu vou errar. Aqui. Pode apontar sua câmera para o QR Code que vai direto para a página do Apoia-se. Nós agradecemos. E também um segundo recado é que a partir de 6 de janeiro, uma terça-feira, o Brasil de Fato mudará de horário e de dia. Então passaremos, como eu já disse, o 3x4, mudará de horário e de dia. Passaremos a ir ao ar ao vivo toda terça-feira às 15 horas. Falei tudo confuso, vou lá. A partir de 6 de janeiro, então, 3x4 será ao vivo toda terça-feira, às 3 horas da tarde. Tá certo, Arcari? Tá certo. 6 de janeiro. 6 de janeiro, terça-feira, 3 horas da tarde. É dia de Reis. É dia de Reis, exato. Você segue essa tradição, Arcari? Eu sigo. Na sua casa, dia 6 de janeiro, vocês desmontam as árvores de Natal? Com certeza. Ah, é? Então tá Minha certo. avó nasceu em 6 de janeiro, vovó Eli Montarroz. Oh, maravilha. Eu não uso o nome da família Montarroz, muitos generais, Igor.
Muitos generais? Muitos generais. Há um constrangimento. Eu uso o nome Arcari, camponeses do Vale do Itajaí de Santa Catarina. Acho mais bonito também. Paisano, paisano. Soa bonito, Arcari. Arcari. Montarroz é muito solene. Tá certo, eu aproveito para relembrar, estamos aqui num programa especial, fazendo uma retrospectiva sobre o ano da extrema-direita no Brasil, conversando com a professora Ana Cláudia Teixeira e com o historiador Valério Arcari, comentarista fixo que nos acompanhou aqui esse ano inteiro. Ana, queria falar com a senhora agora sobre, justamente falar, o Arcari falava aqui sobre as mobilizações, a partir da prisão do Jair Bolsonaro. Nós superestimamos o poder de mobilização do Jair Bolsonaro, não nas redes, como a senhora está nos alertando desde o começo do programa, e aí se a senhora quiser dar uma pincelada sobre isso, se a prisão deu ou não uma desmobilizada na extrema-direita nas redes, mas nós superestimamos o 2025 e a estratégia do Alexandre de Moraes, viu, cara, que me parece que era uma estratégia pensada de desgastar e de queimar vivo a figura do Jair Bolsonaro durante o ano, antes de fato ordenar a sua prisão. Esse foi desgaste ou nós superestimamos a figura dele, a capacidade dele de mobilização, Ana? Eu acho que desgaste, eu diria que não. Assim, eu vou reforçar o que eu falei antes. Assim, quando a gente olha a opinião pública, tanto pesquisa de opinião quanto pesquisas sobre o espaço que eles ocupam na rede, eles conseguem manter aqueles 30%, 35%, que foi o que eles sempre tiveram, né? Que de vez em quando eles conseguem hegemonizar o debate, né? Enfim, fazer com que essa correlação de forças fique mais favoráveis a eles, de vez em quando eles perdem, né? Queria também entrar em diálogo com a Kari. Eu vejo, como a gente observa a rede, às vezes o silêncio é a estratégia, né? Então, por quê? Porque como eles têm uma base bastante mobilizada, se eles calculam que aquilo não vai pegar bem face à base, o que eles fazem é não falar sobre o tema, né? Então tem um certo recuo estratégico de não mencionar. Fizeram isso na eleição do Pablo Marçal. Tem que falar. E quando a Pablo Marçal estava em São Paulo disputando, eles ficavam mais quietos do que falavam contra o Pablo Marçal, porque podiam perder a sua própria base, que era uma parte dela muito favorável ao Pablo Marçal. Então tem uma coisa de vai e de vem, assim, sabe? Com o bolsonarismo sabe fazer muito bem, que às vezes o silêncio é a estratégia. Então acho que difícil dizer que eles se desmobilizaram. Eu acho que a mobilização que eles tinham, eles permanecem. O que eles não têm é não conseguiram durante todo o ano avançar nas suas apostas de forma muito acachapante, né? A gente ficou o tempo inteiro aí nessa luta. Na verdade, segue, né? A votação de ontem, a votação da semana passada mostram como a disputa continua. Eu queria lembrar que o ecossistema onde está o bolsonarismo é um ecossistema plural, ele não é um ecossistema único, de um tema só, né? É cheio de lideranças, né? A gente chama de influenciadores e não influenciadores. É uma coisa muito capilarizada, eles estão organizados num cluster. Eu digo isso porque parece que é só na rede, mas isso se destaca por um conjunto de atuações que eles têm. Se vocês forem pensar como eles atuam junto a setores de classe média, nas igrejas, né? Então é uma coisa que é segmentada. Eles dialogam, têm seus nichos, né? E subnichos, e dialogam com esses públicos com linguagens diferentes. Então, um monte de gente não está nem aí para o tema da anistia, mas segue mobilizado, para vocês entenderem o que eu estou falando, em torno de pautas conservadoras e morais, né? E essa galera volta no momento de eleições, né? Então, não estão nem aí, não estão falando sobre isso, não estão se manifestando sobre o tema, mas podem voltar em momentos de eleições. Agora, de qualquer maneira, o que eu acho que fazendo um balanço, eu acho que a gente está muito melhor agora, dezembro de 2025, do que estava em dezembro de 2024. Nossa, né? Muito melhor. Respiramos. A situação é completamente outra. Acho que o governo sair das cordas depois de setembro ajudou muito, né, na limpeza do ambiente, assim. E aí, a Ana me deu uma deixa que eu não posso deixar de aproveitar, Arcari. Ela falou da eleição. Chegamos em dezembro e Flávio Bolsonaro é anunciado como o abençoado de Jair.
decepciona parte da extrema-direita, que considera uma decisão egoísta divisionista. De manter o poder na família e não entender que há outros quadros, talvez quadros mais relevantes do que um dos filhos, mas a decisão é Flávio Bolsonaro. Passa uma impressão quando ele tenta leiloar o cargo, dizendo, olha, tem preço, minha candidatura tem preço, é a soltura do meu pai. Passa a impressão de que ele talvez seja apenas um laranja até abril. Essa sensação tá correta? Foi um anúncio feito para tentar apaziguar uma extrema-direita que estava todo mundo atirando contra todo mundo e de repente apareceu inclusive a Michele Bolsonaro gritando com o bolsonarista, com o André Fernandes, deputado federal André Fernandes no Ceará. É um pouco isso? Te passa essa sensação que é um nome tampão até abril? Acho que é cedo para tirar conclusões. Há várias hipóteses e nós estamos à véspera do Natal e é natural que haja um pouco de ansiedade entre nós, sobretudo porque estamos mais confiantes, ou seja, as condições de fato, a realidade, a conjuntura, como costumamos dizer, teve uma evolução positiva, uma evolução favorável da relação política de forças. Mas a incerteza é gigantesca, ou seja, não sejamos inocentes. Trump tem a maior mobilização militar em quase 40 anos da história na América Latina. Os Estados Unidos têm uma história de intervenção, enfim, invadiram a República Dominicana em 65, invadiram o Panamá em 89, financiaram uma contra-revolução militar na Nicarágua em 81, 82. Tem uma história militar, mas vamos combinar, desde o fim da União Soviética e a restauração capitalista, desde o fim da Guerra Fria, nunca existiu uma mobilização militar como esta que está cercando a Venezuela. Então, é muito imprevisível o que vai acontecer nesta nossa parte do mundo, que infelizmente evoluiu mal este ano, né? Você vê a eleição do Cast, uma votação muito favorável para o Milei na Argentina, a extrema-direita vence no Equador, a direita vence na Bolívia. Enfim, é nesse marco que nós temos que ser prudentes. Uhum. Então, trabalhar com várias hipóteses. O que significa a indicação de Flávio? Significa sinalizar para o Centrão que quem dirige a oposição a Lula é o bolsonarismo. E é o núcleo duro do clã. Então, põe ordem no clã, em primeiro lugar, as competições e rivalidades internas, e, portanto, mantém Michele como candidato ao Senado pelo Distrito Federal. Ponto. É isto. Esse é o seu lugar. Então, ordena a casa desde o núcleo interno. Segundo, oferece coesão política pela autoridade do Jair ao transferir para o Flávio. Coesão política, a hierarquia, o papel do líder num movimento que tem poucas ideias, num movimento que tem slogans gerais, que se apoia num desespero social. Ao contrário, muitas vezes, a gente na esquerda que fantasia, não, a extrema-direita tem programa, tem propostas, tem soluções, encontraram um diálogo. Vamos dizer as coisas como são. Isto é um movimento politicamente, quando falamos de ideias, acéfalo. Não há um texto escrito pelo Jair Bolsonaro, não há um intelectual da extrema-direita que tenha escrito algo que eles pensem, que tenha alguma coerência sobre como o Brasil, qual é o projeto para o Brasil, qual é o lugar do Brasil na América Latina ou no mundo, qual é o futuro da economia brasileira, é industrialização, é reprimarização, não se sabe. Então, é um teste. Flávio é colocado como redução de danos, vamos dizer as coisas como são, estavam na defensiva, é uma redução de danos. Certo. Apostam no Flávio e iniciam uma luta política com o Centrão para ver as condições de uma coalizão anti-Lula ainda no primeiro turno. E se não for possível, ou seja, se não houver capitulação da centro-direita, a sua liderança, isso significa a disposição mesmo de
de fazer uma operação cirúrgica no regime, de impor um regime mais bonapartista. Isso significa intervenção no Supremo Tribunal Federal para garantir que o indulto de um presidente de direita que venha a ser eleito não vai ser revertido no Supremo Tribunal Federal. Desenlace. Hoje, imprevisível. Mais provável. Sempre a hipótese mais provável. O mais provável, neste momento, nestas condições de temperatura e pressão, é que não haja capacidade de centralizar o Centrão para um acordo deste tipo com o bolsonarismo. Algo que devemos ver só no segundo turno. Só veremos um eventual no segundo primeiro, turno. não, no primeiro, ainda no primeiro semestre. Ainda no primeiro semestre? Ainda no primeiro Você semestre. já está me respondendo a minha última pergunta, então eu vou explorar ela um pouquinho contigo. Eu tenho 2 minutos para repercutir contigo e com a Ana. Esse grupo, então, na tua opinião, em 2026, ele pode se reorganizar em torno de uma figura, ele pode se reorganizar em torno de um objetivo que seria antagonizar Lula. Sim, eles podem conseguir uma solução que ofereça tais garantias que, eventualmente, o Tarcísio venha a ser candidato com o apoio do bolsonarismo. Isso é uma possibilidade. Com um filho de vice. Com um filho ou uma figura muito leal, incondicionalmente, umbilicalmente, organicamente ligado ao bolsonarismo. Essa hipótese não está descartada. Ficou mais difícil. Ficou muito mais difícil, porque Tarcísio, para ter este apoio, tem que ajoelhar e rezar. Agora, a pressão das frações da classe dominante é muito grande. Ana, para encerrar, estou na minha última pergunta, absolutamente pressionado por minha diretora Camila Salmásio. A senhora vê a possibilidade desse grupo que hoje está fracionado, dividido, se reagrupar em 2026 em torno da eleição? Possível, mas eu diria, nesse momento, agora, essa semana, que a Agora, aposta 11h51, que dia a aposta 17. deles é cada um por si. A Cada um. aposta do bolsonarismo. Ou seja, e eles vão tentar disputar e ganhar o máximo do Congresso. Eu acho que talvez já tenham aberto mão, esse grupo abriu mão, pelas declarações recentes, né? Valdemar da Costa Neto abriu mão da disputa nacional. Tá de fato interessado no Congresso, deputados e senadores. Agora, nesse minuto, pode mudar? Pode. Tá certo. Ana, então, vou aproveitar essa janela aberta contigo. Fala um pouco das dicas culturais. Queria saber o que você trouxe para nossa audiência. Eu indiquei um filme que eu vi no final de semana, que é O Filho de Mil Homens, que é uma adaptação do livro do Walter Hugo Mãe. Tá super lindo, assim, eu achei a história muito bem feita, muito poética, né? Na verdade é uma poesia em forma de cinema, e traz temas como o tema da solidão, né? E a tentativa em momentos de ódio. Eu fiquei pensando, tem uma mensagem bonita de uma certa tentativa de construir uma família a partir de laços afetivos que não foram os de sangue, né? E aí, de alguma maneira, romper essa solidão que a gente tem discutido muito sobre ela, visto sobre ela, e também uma outra forma de viver a masculinidade. Tem vários personagens homens, né, homossexuais no filme, e estão super bem retratados com um jeito diferente de viver a família e a masculinidade. Achei uma mensagem bonita para findar o de ano, e esperançosa também. E é triste, né, Ana? Eu vi. Que filme triste, gente. Já assistiu o filme já, cara? Não vi. É um filme. É bonito. Lindo. O livro é bonito, né, Ana? E Lindo. o livro é maravilhoso. O filme é triste, Arcari. Mas o que nos trouxe hoje, Arcari? Eu trouxe 2 livros. Um livro chama-se A Ousadia Necessária. É uma contribuição para a história da Convergência Socialista. A Convergência ela foi impulsionada por uma organização revolucionária clandestina durante a ditadura chamada Liga Operária. E ela teve um papel a partir de 77, porque foram militantes, quadros da Convergência, quando das prisões do meado do ano de 77,
quadros operários saíram das fábricas e foram para a Universidade de São Paulo, passar nas salas para pedir aos estudantes solidariedade para irem às ruas. E a primeira manifestação que saiu de dentro da USP não chegou a cruzar a ponte no Rio Pinheiros, mas chegou até ao Pinheiros, uma manifestação com alguns milhares de estudantes, foi construída nesse dia. Depois a Convergência cumpriu um papel porque foi a primeira corrente anticapitalista que saiu para a legalidade, correu um risco grande e, em grande medida, a direção se precipitou, foram todos presos. É nesse contexto que eu volto ao Brasil em 78, né? Quando a direção interna da Convergência foi presa, eu volto em 78 e me incorporo ao núcleo dirigente. E nós estávamos fundando o PT, né? Então a Convergência foi uma das primeiras organizações que apoiou o projeto do Partido dos Trabalhadores, que era muito polêmica. As grandes organizações da esquerda, o Partido Comunista, o PCdoB, o MR8, eram todos contra a construção do PT e eram a favor de manter a esquerda dentro do MDB, aceitando a liderança das frações liberais burguesas. Então o PT foi construído contra a maioria da esquerda que herdamos do período da ditadura. Foi contra a corrente, foi abrindo um caminho. Esse é o primeiro livro, chama-se A Ousadia Necessária. E o segundo livro é o último trabalho publicado do Luiz Eduardo Soares, e que tem como, digamos, o desafio para o leitor é escolha a sua distopia, ou seja, distopia é uma das palavras que nós incorporamos ao nosso vocabulário, né? As utopias e as distopias. E nós vivemos num mundo em que o perigo é justamente que a decadência do capitalismo leva a que na mente do que há de melhor na juventude, dos estudantes, dos trabalhadores, é mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Ou seja, nós temos aqui um paradoxo, que é que o capitalismo ele cada vez assume formas mais monstruosas, para dizer, não creio que seja um exagero. São formas realmente assustadoras, aquelas. O mundo em que nós vivemos, quer dizer, Trump está dizendo, sim, nós estamos aqui com uma armada em frente à Venezuela porque nós queremos esse petróleo, deu para ouvir. Então, é algo incrível, a disfarçatez provocatória, o horror, o desrespeito. Nós estamos falando de uma nação, 30 milhões de pessoas, tem 2 séculos de existências, os herdeiros de Bolívar e Zamora, enfim. Então, o livro do Luiz Eduardo, que é um dos maiores especialistas, é um antropólogo, um dos maiores especialistas em segurança pública, ele trata de um tema central, que é que ninguém controla as polícias no Brasil, que nós temos um problema, que é que não há solução militar para o narcotráfico. Imaginar que a solução é uma guerra civil é ignorar que o aparato policial não é mais controlado pelo poder civil. Nunca foi desde o fim da ditadura, é uma anomalia. É isso. Eu vou para casa com essa sentença tua, viu, Arcari? É mais fácil apostar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Não se engane. Nós veremos ainda o fim da ordem de exploração. Nós vamos vencer, Igor, não se engane. Venceremos, Arcari. Ana, muito obrigado. Conversei com Ana Cláudia Teixeira, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Igor e Arcari. Foi um prazer. Legal, Arcari, obrigado por mais essa semana. Desejo aos dois boas festas e um excelente Feliz 2026. Natal, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Tá bom? Bom, não sei se ficou evidente para nossa audiência, viu, Arcari, mas eu vou reforçar. A partir do ano que vem, toda terça-feira, 3 horas da tarde, o 3x4 estará no ar. Isso já a partir do dia 6 de janeiro. E cá estaremos renovados, porque é um novo ano que se inicia e tudo será melhor. Então,
É isso, muito obrigado. Para seguir acompanhando os principais fatos da política do país e do mundo, acesse brasildefato.com.br. E se você tem algo a dizer, por favor, se manifeste no YouTube do Brasil de Fato, também nos tocadores, no Spotify, onde preferir. O 3x4 ele é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas fixos são Valério Arcari, Juliane Furno, Tainá de Paula, João Pedro Stedley e José Genuíno. A direção é de Camila Salmásio, a produção é de Letícia Holanda, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, trabalhos técnicos Vitor Martins, Marina Ortega e a identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e do Lucas Stanislau e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.